reino de Deus sobre a terra brasileira. Nós suplicamos pelos nossos missionários nos 4 cantos do mundo. Hoje, no domingo que nós encerramos a campanha de missões mundiais, que cada membro desta igreja possa entrar em campo e ser parte deste jogo intenso que é o Evangelho de Jesus, que no final nós já sabemos que a vitória é tua, por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Governa essa celebração, seja o Senhor exaltado neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você ficasse em pé e desse um abraço em 3, 4 irmãos nesse momento. Vamos pelo menos nesse instante, a convite do pastor, a dar um abraço em 3, 4 irmãos, por favor. Isso vai ser uma grande bênção. Muito bem. Isso, queridos. Você pode sentar, para a glória de Deus. Muito bom esse barulho, essa comunhão do povo reunido juntos. Enquanto você senta, eu quero desafiar a todos a lerem a pastoral desta manhã. Isso. E gostaria que você estivesse atento aos nossos recados aí no boletim, para a gente remir o tempo. Temos recados muito importantes no nosso boletim. Essa semana não está aqui, mas essa semana, pastor Maurício, pastor Gesiel, nós vamos estar terça-feira seguindo para Goiânia, para um congresso de aprendizado sobre a teologia de missão integral, para depois compartilhar com a igreja, e a gente continuar nesse desenvolvimento desse projeto de atendermos a necessidade do povo de maneira integral. Orem por nós, a igreja vai estar muito bem cuidada com os nossos líderes, diretoria e o nosso pastor auxiliar. Então esteja atento. Hoje à noite, queridos, nós vamos ter a nossa reunião, a nossa celebração de Páscoa. Semana passada, muitos irmãos estavam viajando. Eu acredito que a igreja já chegou de viagem. Então nós separamos o domingo à noite, hoje, para estarmos comemorando de maneira mais formal e assim grandiosa a nossa celebração. Tudo está sendo preparado, uma grande equipe já tem atuado a semana inteira. E eu louvo a Deus por todos aqueles que têm nos ajudado. Eu gostaria que você pudesse ou abrir a Bíblia ou tomar posse do seu boletim. Vamos fazer a leitura bíblica de Jeremias capítulo 10, verso 6, 7, a parte A. Vamos ler a palavra do Senhor? Todos juntos, a uma só voz, como está na projeção no boletim. Vamos ler 1, 2, 3 e... Ninguém... Muito bem, vamos ler mais uma vez, só que agora de pé, essa linda palavra do profeta Jeremias, bem forte. Vamos ler ao Senhor essa expressão da palavra como oferta também de adoração, bem forte. 1, 2, 3 e... Muito bem, grande é o Senhor, é o que nós vamos cantar. Nós vamos adorar o Senhor porque Ele é grande nesse instante. Vamos adorar ao Senhor. Bom dia, queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Amém. É bom podermos esta manhã louvar a Deus e declararmos a sua grandeza, tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e sabemos que Ele tem cuidado de nós nos mesmos detalhes. Nós louvamos ao Senhor por isso.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, nós te louvamos esta manhã, nós te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos ser gratos a ti por mais um dia. Somos gratos a ti porque deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós louvamos a ti por tudo, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Querido, você pode sentar. Uma das definições que eu gosto muito para a igreja é de que a igreja é uma comunidade de dores. Nós servimos a um Deus que foi apresentado por Isaías, servimos o Deus que foi apresentado por Isaías como o servo sofredor. Nós temos essa revelação nas Sagradas Escrituras, e antes de orarmos pelas crianças e de ouvirmos a palavra do Senhor, eu queria que a gente pudesse nesse instante juntar as nossas dores, juntar o nosso sofrimento e levarmos ele em oração. O Evangelho no Brasil, ele está na contramão muitas vezes daquilo que a própria Bíblia propõe. Nós não viemos aqui para sermos o centro do culto, aonde todos temos que sair satisfeitos e Deus tem que mover o seu braço em favor da nossa necessidade. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o contrário, é o braço dele que nos tocou, nos regenerou e move o nosso braço em favor do próximo. Essa é a oração bíblica, é o pão que é nosso. Então nós temos dores, nós temos uma comunidade de gente que sofre, que luta, que muitas vezes não tem mais socorro na saúde pública, já não tem mais socorro nas instituições públicas, na educação, mas nós temos o nosso Deus, amém? Quando nós temos mais resposta lá fora, nós temos a resposta em Deus. Então nós não garantimos que o que vamos pedir aqui vai acontecer, nós garantimos que a Bíblia diz, Ele vai ouvir a nossa oração. Sem colocar o homem no centro do culto, mas para a glória de Deus, eu gostaria de convidar você a crer no Senhor, que Ele pode intervir em seu favor nesse instante. Nós temos a Castelo, Neide, Marília Castelo, filha de criação da irmã Neide, irmão Paulo, muito conhecida, se eu não me engano, aqui por essa igreja, está numa situação difícil na UTI. Nós vamos colocar ela diante do Senhor. Temos a irmã Viviane, que tem lutado com câncer. Nós temos tanta gente sofrendo, e eu queria que você nesse instante pudesse se unir a nós em oração.
Gostaria que a irmã Neide pudesse estar ao piano, irmã Neide. Nesse instante, enquanto nós oramos, ela vai orar também por ela ao som do teclado, das teclas do piano, e nós vamos ouvir essa canção enquanto oramos ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. E eu gostaria de convidar você a crer. A cruz de Jesus, ela é um lugar de sacrifício. Deus morreu para que você pudesse ter vida. Então Ele está interessado em te dar vida. Essa vida que se manifesta na eternidade, mas que começa aqui. Eu não sei pelo que você tem atravessado, mas eu creio que Jesus está no nosso meio. Eu gostaria que, se você está enfrentando um tempo de dores, de luta, de sofrimento, você está precisando de libertação em qualquer área da sua vida, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar, colocando nesse momento um passo de fé. Temos a mãe do Roberto, né? Que está também tivemos uma experiência de milagre essa semana, orando por ela. Deus vai atender a nossa oração segundo a sua boa e preciosa vontade. Pai, reunimos agora as nossas dores diante do Senhor. De pé estamos para dizer que, como igreja, juntos sofremos. Obrigado porque na manifestação do Teu poder, na cruz de Jesus, nós temos a garantia da vida eterna. Sabemos para onde estamos indo. Sabemos que aquele em que cremos é fiel e poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Então, não estamos aqui orando como se não tivéssemos esperança, porque temos esperança. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio. Então, eu gostaria de te pedir que nessa hora o Senhor pudesse tocar os nossos corações, retirando toda a ansiedade, porque nós sabemos que um futuro nos espera. Mas, Pai, nesse tempo que o Teu reino já aconteceu, mas não de maneira plena, vivemos na tensão do já é e o ainda não, sabemos e conhecemos as nossas dores, a nossa fraqueza, nosso corpo ainda fica doente. Ó Deus, eu quero te colocar a família da irmã Neide, a Castelo, nas Tuas mãos. Queremos que o Senhor pode visitar naquele UTI, queremos que o Senhor pode visitar todos aqueles leitos, queremos que o Senhor pode trazer um grande avivamento àquele hospital, onde as famílias serão acolhidas. Ó Pai, cremos na cura, no milagre do Senhor. Cada um que está aqui de pé te apresenta agora uma dor, uma necessidade, algo que já não temos mais como seres humanos fazer, eles colocam diante de Ti. Nós cremos no Senhor, cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor pode intervir. Se o Senhor quiser fazer nesta manhã, nós queremos dizer em pé que cremos que o Senhor pode. E independente daquilo que o Senhor fizer, vamos continuar te adorando, te amando, porque nós não fomos chamados para viver por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Então, Deus, recebe a nossa adoração. Não temos ainda a resposta, mas já queremos te adorar, porque o bom de orar é saber que o Senhor nos ouviu. Esse grande milagre. Não temos um Deus surdo que não pode nos ouvir, cego que não pode nos enxergar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração. Bendito é o Teu nome. Traz refrigério àqueles que sofrem, traz paz àqueles angustiados. Em nome de Jesus, cremos no Teu poder e descansamos todas essas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Você pode sentar, eu vou chamar aqui as crianças à frente, elas vão descer e nós vamos ter a oportunidade de ouvir o pastor Raimundo aqui nesta manhã, trazendo uma palavra. Hoje é encerramento da campanha de missões. Estamos ainda bem distantes do nosso alvo. O Ministério Infantil, minha esposa está pedindo para que você que é pai, traga seu filho um pouquinho mais cedo hoje, ou bem cedo hoje, porque elas vão participar da celebração de Páscoa, elas vão cantar hoje à noite, assim como o Coro Cantares, o Glaucia Leite, o Adorai Adonai, o Grupo Querigma, o Pastor Gesiel. Nós teremos uma linda cantata com cada participação dos nossos grupos, de todos os grupos que vão participar hoje. Eu preciso ter um encontro com vocês ali na sala da 203 às 18h30, ou se o Glaucia Leite estiver ensaiando, a gente se encontra no Ministério Infantil. Ok? Não pode atrapalhar o ensaio do Glaucia Leite, mas todos que vão participar das celebrações dos grupos musicais, eu preciso dar uma palavrinha de orientação sobre como vai acontecer
para a glória de Deus. Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, obrigado por um ministério infantil, obrigado porque essa igreja há 86 anos pensa, ora, luta e trabalha por crianças. Nós te agradecemos porque elas têm sido criadas pelas suas famílias, na tua presença, e a igreja tem ajudado no papel como apoio na criação e na educação cristã das nossas crianças. Abençoe as crianças da Ilha do Governador, aquelas que sofrem, aquelas que não têm o pai, não têm a mãe, não têm educação, não vivem em condições mínimas dos direitos humanos. Que a tua igreja nesse tempo seja uma resposta para as crianças da nossa comunidade, que elas sejam inseridas, acolhidas por esse ministério. Muito obrigado por aquelas que já estão conosco, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para essas crianças lindas. Muito bem, elas vão descer e após a ministração você vai ter a oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta, se você assim veio preparado, porque hoje nós encerramos a nossa campanha. E o meu coração e de muitos irmãos é que hoje a gente viva um grande milagre, para que o nosso alvo seja alcançado e ultrapassado. Vai nos falar nessa manhã, pastor Raimundo Barreto, vem cá, ele que hoje trabalha na Aliança Batista Mundial, ele mesmo vai se apresentar, colocando os seus desafios, onde ele está servindo ao Senhor, um homem relevante, pouquíssimo tempo que eu tive com ele no gabinete, já pude ouvir da relevância do seu ministério, e eu quero agradecer ao irmão Donovan, que foi aí o intermediário para ter essa bênção. Ele está aqui no Brasil por ocasião da UBLA, um congresso dos homens batistas mundiais que aconteceu aqui no Seminário do Sul, e ele vai nos falar nesta manhã. Abra o seu coração, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Bom dia e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém? Muito obrigado, pastor Maurício, pelo privilégio de poder estar aqui nessa manhã, compartilhando com a igreja do Tauá. É a minha primeira vez aqui, primeira vez na ilha também. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade que foi mediada pelo nosso querido irmão Donovan, a quem tive o privilégio de conhecer e de pastorear na cidade de Salvador, Bahia, de onde eu venho originalmente. Há 4 anos eu estou servindo ao povo batista na Aliança Batista Mundial. Eu vou falar um pouquinho sobre a Aliança Batista Mundial daqui a pouco, porque é uma expressão de todos nós, de tudo que acontece aqui, inclusive do nosso esforço missionário. E nessa função, ali junto à Aliança Batista Mundial, eu dirijo uma divisão chamada Divisão de Liberdade e Justiça, que trabalha com questões de liberdade religiosa, direitos humanos, paz, reconciliação e também justiça social e ambiental. Eu não sei se a gente pode ter o texto bíblico que nós vamos usar nessa manhã aqui na tela. Vou esperar só um minutinho. E Abacuque 3, 17 a 19, diz que porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E vamos deixar por aí a leitura, mas essa leitura eu creio que é muito propícia numa semana de Páscoa, porque a Páscoa nos fala de 2 momentos que são muito importantes para a vida da igreja, eu diria para um ciclo da vida cristã. E esses momentos são um momento de morte e um momento de ressurreição. O pastor Maurício acabou de nos falar sobre uma igreja de dores. Eu creio que é muito importante a gente se lembrar disso, de que nós somos chamados, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, a participar do sofrimento e da dor humana. E em meio à dor, em meio ao sofrimento, pelo poder da ressurreição, sermos capazes de dizer: a dor, o sofrimento, a morte não tem a última
palavra. Amém? Podemos dizer que a realidade é dura, mas ela não é estática. Que ela é dura, mas não é final. Nós podemos proclamar, sim, que um outro mundo é possível. Que alternativas existem, baseados na promessa e na visão do reino de Deus e no poder da ressurreição em Cristo Jesus. A vida depois da morte. Isso em si daria uma mensagem que o pastor Maurício vai pregar. Porque eu quero aproveitar o tempo, os poucos minutos que nós temos aqui, exatamente para mostrar momentos apenas. Eu vou mostrar morte e ressurreição. Dor e esperança. E a esperança também na qual nós somos chamados a participar. A esperança que Deus traz a um mundo de dor e sofrimento também traz através de nós, pelo nosso envolvimento, pela nossa participação. Esse é o chamado que nós temos em Cristo Jesus. Nós realizamos isso de várias formas e em vários níveis. Pessoalmente, todos nós somos chamados. Nós não somos chamados para cultuar num domingo. Nós não somos chamados apenas para o nosso bem-estar, para uma fé que é voltada para nós mesmos. Não somos chamados apenas para nos beneficiar da graça de Jesus Cristo. Nós somos chamados para vivenciar, compartilhar. E uma palavra que eu ouvi do pastor Maurício, ali na nossa conversa antes do culto, para enfrentar, para o enfrentamento da realidade. E com essa visão de que, ganhando a autoridade que nós só ganhamos quando nos envolvemos nas profundezas da dor e do sofrimento humano, nós também somos capazes de trazer algo novo para aquela realidade através da palavra da ressurreição. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda assim, esse não é o momento final, essa não é a palavra definitiva é uma palavra de esperança, por isso nós glorificamos ao Senhor. Então, no meio dessa realidade, nós servimos, cada um de nós, onde fomos plantados, através dos nossos dons e talentos, através das nossas relações, em todos os níveis, em todas as instâncias da vida. Mas também o fazemos como congregação, como comunidade de Cristo. O Evangelho não é um chamado apenas individual ou individualista. Nós somos chamados para sermos parte de uma comunidade, vivermos isso como comunidade. E essa comunidade tem expressões, a expressão local, que está aqui reunida, cultuando nessa manhã. Temos expressões a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país, a nível de América Latina, como tivemos essa semana a reunião da UBLA, que é a União Batista Latino-Americana. E temos expressões globais. Martin Luther King Jr., um pastor batista, que se tornou também um mártir na causa pela liberdade e pelos direitos da população afro-americana ali nos Estados Unidos. Ele de muitas maneiras, nos mostrou, e já há 50 anos atrás, que as nossas realidades estão interconectadas. Nada que acontece no mundo hoje acontece isoladamente. Nós não vivemos mais de forma isolada. Tudo o que se passa tem relação com o que acontece em outro lugar. Assim também o nosso chamado é um chamado local e global. E eu tenho tido o privilégio, a oportunidade de estar agora na frente mais global, mas sempre conectando com realidades locais. Por quê? Porque nós experimentamos a vida a partir da nossa localização, como indivíduos, como comunidades situadas em contextos concretos. A dor que nós sentimos não é abstrata, é bem particular. A dor é bem pessoal, a dor é bem localizada. Então, de alguma maneira, a realidade sempre começa na nossa experiência local e sempre se conclui também numa experiência local, mas entre uma ponta e outra, ela se conecta com a dor e o sofrimento de várias pessoas no mundo. A Aliança Batista Mundial é essa expressão global, vamos dizer assim, da comunidade de fé, ou das comunidades de fé chamadas batistas. Ela surgiu a partir dessa necessidade. Eu gostaria, se possível, de ver o slide onde temos as áreas de ministério da Aliança Batista Mundial.
Hoje, ela é composta de 228 convenções batistas ao redor do mundo. Estamos em 120 países. Não somos uma agência plantando algo nesse país. Isso está lá. Trabalhamos com igrejas que estão em cada um desses países. E trabalhamos a partir de 5 áreas de concentração, 5 áreas de foco. Uma é a área de culto e comunhão. E eu falava com o pastor Maurício, por exemplo, que nós teremos no próximo ano o 22º Congresso Batista Mundial. Vai acontecer em Durban, na África do Sul. Nesses congressos, ou nas reuniões que temos a cada ano, ou numa reunião como essa aqui na UBLA, nós temos o privilégio de cultuar com irmãos e irmãs de diferentes línguas, diferentes culturas, diferentes expressões. E essa riqueza dessa troca de comunhão, da troca de experiência, desse conhecimento de realidades para além da nossa realidade, em si é algo que nos abençoa tremendamente. Mas também podemos cultuar juntos e mostrarmos que, apesar de qualquer diferença que tenhamos entre nós, somos um corpo em Cristo Jesus. Temos um foco claro, isso é parte da identidade cristã, identidade batista, um foco na missão e no evangelismo. Nessa área, inclusive, temos um pastor batista brasileiro atuando, que é o pastor Fausto Vasconcelos, que é conhecido de muitos aqui no Rio, principalmente, foi presidente da convenção. Ele é o diretor da área de evangelismo, missão, reflexão teológica ali da Aliança Batista Mundial. A reflexão teológica, eu costumo dizer, não é um apêndice. A reflexão teológica é o pensar da fé. Como eu disse, a fé é experimentada numa realidade concreta. E a Bíblia não é estática. A Bíblia é uma palavra que não foi escrita caindo do céu para nós. Ela foi escrita em meio à realidade humana, em parceria com o ser humano. A Bíblia é obra de Deus e obra dos seres humanos, em parceria. E por isso mesmo, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos também a partir de uma realidade muito própria. E precisamos estar pensando isso, dialogando de que maneira a palavra de Deus impacta essa realidade. De que maneira, a partir dessa realidade particular, nós podemos responder aos desafios dos nossos dias à luz da palavra de Deus. Então, a Aliança Batista Mundial permite que pessoas e cristãos de várias outras realidades se juntem para refletir teologicamente sobre o impacto da missão no mundo. Temos uma área de socorro e desenvolvimento. Eu estou deixando aqui com o irmão Donovan e com o pastor Maurício um livrinho onde tem projetos aqui ao redor do mundo, apoiado com os recursos batistas. Não existe hoje um grande desastre no mundo onde em 24 horas não tem uma equipe de batistas respondendo. Existe uma equipe na convenção da Hungria que foi treinada para isso, para em 24 horas, em menos de 24 horas, estar em qualquer parte do mundo respondendo a um grande desastre. Então pense aí, no Haiti, pense no que aconteceu no Japão, pense no que aconteceu no passado nas Filipinas, ou no Sri Lanka. Em todas essas realidades, nós estamos presentes. Através desse esforço conjunto, não estaríamos se estivéssemos pensando apenas localmente, mas quando nos juntamos, ganhamos a capacidade de responder a esses desastres, de atuar em realidades duras, como da República Central da África, que está enfrentando uma situação de guerra com milhares de refugiados, ou na Síria, que eu vi que é uma das áreas de interesse da igreja, com mais de 1 milhão de refugiados. Recentemente, a nossa colega, a pastora Rotang, uma indiana que trabalha conosco nessa área, esteve ali na Jordânia, esteve ali no Líbano, e ali há igrejas ali, há projetos ali liderados pelas igrejas locais, agora com apoio dos batistas do mundo todo, respondendo àquela situação. Ela me contou até uma história interessante. Ela me disse que muitos refugiados ali são cristãos, mas muitos não são. E que como as igrejas se organizaram através desses projetos para responder às necessidades dos refugiados, muitos deles chegaram. E muitos eram muçulmanos. E quando eles chegaram e foram recebidos, abraçados, acolhidos, atendidos nas suas necessidades, um grupo de líderes mais radical, mais extremista, veio cobrá-los. O que é que vocês estão fazendo aqui no meio desses cristãos? E a resposta deles foi o seguinte, pastor. Ele disse, olha, nós
estamos padecendo de ajuda, nós precisamos de apoio, nós estamos com fome, nós somos deslocados de nossas casas, e nós fomos até vocês e pedimos ajuda e vocês não nos ajudaram. E nós viemos até esses cristãos aqui, e independente de não sermos cristãos, nós fomos recebidos, nós fomos ajudados, nós fomos abraçados. Esse é o testemunho claro do amor de Deus. Muitos estão indo para as igrejas, mas eu digo, não é por isso que estão fazendo. Aqueles cristãos não estão fazendo porque querem que todos estejam na igreja. Estão fazendo como um cumprimento do amor, acima de tudo do amor de Cristo, que é um amor que não discrimina contra ninguém, que alcança a todos onde estão, independente da realidade onde estejam. Essa é uma área de atuação. E há essa área de liberdade e justiça, que é a área onde eu tenho o privilégio de servir. E eu vou descrever um pouquinho do trabalho que a gente faz nessa área de liberdade e justiça. Eu peço à irmã para ver. Vou passar o outro slide, irmã, por favor. O próximo. Sim. Nessa área nós trabalhamos com algumas sub-áreas, área de liberdade religiosa, e nessa área, eu não sei se os irmãos têm noção disso, porque nós vivemos hoje num país onde há liberdade de culto, liberdade de expressão. O Brasil está no topo da lista dos países que oferecem essa liberdade, mas 70% da população no mundo inteiro vive hoje em países onde há grandes restrições à expressão da fé. 70% da população mundial. Essa é uma realidade que toma, eu diria assim, 2/3 do trabalho que a gente acaba realizando em resposta a essas realidades de supressão da fé, supressão do culto, e há irmãos e irmãs ao redor do mundo passando por isso e pedindo o nosso apoio. Eu vou mostrar alguns deles dentro de instantes. Nós trabalhamos com a defesa dos direitos humanos. E com isso, através da Aliança Batista Mundial, nós temos a oportunidade de trazer aquelas preocupações que nós encontramos em campos de refugiados, em lugares onde minorias étnicas estão sendo discriminadas, algumas vezes extintas. E nós podemos trazer aquelas preocupações e apresentar em mesas onde aquelas vozes jamais estariam se nós estivéssemos isolados. Mas por esse esforço conjunto, nós podemos dialogar com governos, podemos dialogar com agências internacionais e trazer para a pauta deles preocupações que estão às margens, muitas vezes, de discussões como essa. Paz e reconciliação. Nós vivemos, talvez, um dos momentos de maior violência na história humana. Dizem que o século XX foi o século mais violento de toda a história. E o século XXI começou com mais violência, com mais guerra, com novos tipos de guerra, novos tipos de violência. Existem 30 conflitos simultâneos acontecendo no mundo, estou falando de guerras. Desde 1950 agora, uma média de 30 conflitos acontecendo o tempo todo. Há pessoas que vivem uma realidade de violência e guerra o tempo todo. Nós sabemos muito bem o que é isso no âmbito da sociedade civil aqui. Existem sociedades que estão vivendo isso no âmbito de guerra civil. Outras vivendo isso no âmbito de guerras entre diferentes grupos étnicos e, às vezes, diferentes grupos religiosos. E nós somos chamados também para sermos agência de paz, agência de reconciliação. Bem-aventurados são o quê? Os pacificadores. E isso foi também uma expressão, sempre foi uma expressão da fé cristã. E temos atuado nessa área, também na área de justiça social, procurando denunciar a injustiça, procurando buscar meios de distribuição de oportunidades que sejam mais equilibradas, que proporcionem mais vida. E eu digo que esse é o grande desafio que nós temos como cristãos. A missão hoje é a seguinte, é entendermos o que é que Deus está fazendo no mundo. E alguém já disse que Deus está tornando a vida humana mais humana. Deus está atuando conosco, mas também para além de nós. Nosso Deus não é um Deus ausente, Deus é um Deus presente na história. E na sua presença Ele está promovendo vida. E também está lutando contra a morte e contra a destruição. E qual é o nosso chamado então? É discernir o que é que está acontecendo no mundo hoje. Esse é um chamado humilde, porque é um chamado onde as respostas não estão prontas. Nós temos que parar, nós temos que orar, nós temos que observar os sinais. O que é que está acontecendo no mundo?
e nos juntarmos a Deus, nesse processo de promover vida e de combater a morte e a destruição. E nesse processo, nós somos chamados a reconciliar, somos chamados a buscar pontes. E ali está uma das áreas que nós temos trabalhado, relações batistas muçulmanas. No norte da Nigéria, em pouco mais de 3 anos, mais de 2.400 pessoas foram assassinadas em igrejas e em outras instituições por causa de conflitos que têm o fundo étnico e religioso. E naquela realidade, as relações estão ali no dia a dia. Eu digo, são ruins ou são boas? Mas batistas e muçulmanos, cristãos e muçulmanos convivem diariamente. E o que nós temos procurado ajudar aqueles irmãos e irmãs ali naquela realidade, para que aquela realidade não seja uma realidade de morte e destruição, é dizer o seguinte: não é porque são diferentes que têm que estar se matando uns aos outros. Não é porque são diferentes que têm que ser inimigos. E eu vou mostrar rapidamente para vocês uma visão de morte e uma visão de vida naquele contexto. Eu vou mostrar algumas fotos rapidamente agora, para ilustrar esses ministérios acontecendo em realidades concretas. Ásia Central. Ásia Central é onde está o Uzbequistão, todos os estão, né? O Uzbequistão, Cazaquistão, Azerbaijão, Quirguistão, todos esses países, todos estão, são países de grande maioria muçulmana, mas de governos secularistas, ainda com uma herança do poder soviético muito forte, que reprime bastante a religião. Nesses países, nossas igrejas estão sendo penalizadas, recebem multas, pastores estão sendo presos. Há muita dificuldade para se viver a fé nessa realidade. E nós temos tido a oportunidade de ir até ali. A primeira palavra que nós levamos é essa: vocês não estão sozinhos nesse sofrimento. Quando eu chego num lugar, eu digo, eu estou aqui em nome da família batista, né, mundial. E eu tenho chegado em lugares onde a gente diz essas palavras e as pessoas choram. Porque naquele momento, o principal apoio que eles estão precisando é simplesmente isso: saber que eles não estão sós nas suas lutas. E nós chegamos ali, às vezes, para responder situações em que pastores foram presos, em que as igrejas estão tendo dificuldade de funcionar. Assim foi na nossa visita ao Uzbequistão. E no Uzbequistão, nós entendemos que aquela realidade não atinge só os batistas, ela atinge também outras religiões. Ali nós estamos visitando com a igreja ortodoxa e visitamos também agências do governo. Pode passar adiante. Ouvimos os testemunhos na esquerda ali, falando numa igreja no domingo pela manhã, a segunda igreja batista de Tashkent, no Uzbequistão, e ouvimos as histórias deles. E compartilhamos outras histórias. Aquela igreja ali está sendo também penalizada, né, com uma multa enorme. Lá, os cristãos são muito pobres. A realidade daquela igreja é muito, muito difícil. Eles têm que levantar dinheiro para ficar pagando essas multas para se manterem abertos, funcionando. Ainda assim, naquele domingo de manhã, quando eu estava falando naquela realidade, quando terminou o culto, eu contei um pouquinho do testemunho do que estava acontecendo ao redor do mundo, e o pastor, no final do culto, diz assim, propôs à igreja que a oferta daquele dia fosse dedicada a esse trabalho que a Aliança Batista Mundial faz em outras partes do mundo. E eu fiquei boca aberta. O valor daquela oferta foi muito pequeno, se contarmos o absoluto dele. Simbolicamente, foi a coisa mais poderosa, mais viva que eu já vi. Porque são pessoas que estão dizendo assim: eu estou deixando de responder a uma realidade nossa aqui, para dizer, nós não estamos preocupados apenas com nós mesmos, nós queremos também ser parte do sofrimento de outros em outras partes do mundo. No Vietnã também há dificuldades. E nós estivemos falando com o governo do Vietnã ali, e fomos recebidos de uma maneira muito fria por aquele governo. Mas ao termos aquela reunião com os líderes batistas no Vietnã e aquele representante do governo, duas coisas quebraram o gelo. Uma foi quando ele soube que eu era brasileiro. Ele estava desconfiado dessa pessoa vindo de Washington para lá e de repente descobre que é brasileiro. E o papo mudou totalmente, eles começaram a falar de futebol.
E aí perguntando sobre quem era jogador, quem era aquele outro e tal, e o cara quebrou o gelo. Quando quebrou o gelo, eu pude pegar uma dessas revistas da Aliança Batista Mundial e botar na mão dele. Na capa da revista, pastor, estava as respostas que nós estamos oferecendo ao tsunami no Japão. E ele olhou para aquilo e disse assim: é isso que vocês fazem? Eu disse: nós fazemos isso. As portas desse país estão abertas para vocês. Para isso, estão abertas para vocês. Às vezes, nós precisamos entender que a evangelização, ela se dá de muitas maneiras. Há muitas etapas. Há um teólogo, Dietrich Bonhoeffer, que dizia: as coisas penúltimas e as coisas últimas. Ele disse: o último, final de tudo, o mais importante de tudo, é o recebimento da graça de Deus. É a relação com Deus. É o receber do favor de Deus, da salvação. Mas existem muitas coisas penúltimas que se colocam no caminho. Existe a fome, existe a miséria, existe a dor, existe a opressão. E essas coisas penúltimas também precisam ser alvos da ação da igreja. Nós somos chamados também para trabalhar nessas coisas penúltimas. E se trabalhamos nelas, abrimos portas para que o que é último, o que é principal, se manifeste de forma plena na vida humana. E aquilo nós vimos ali no Vietnã. Uma outra coisa é que ali haviam 13 grupos batistas naquela realidade que não se falavam. Tinha 5 anos que não se encontravam. E a gente conseguiu trazê-los para uma reunião juntos para expressar que, apesar das diferenças, nós somos chamados a andar juntos. Posso ver a próxima? Mais uma. Eu quero mostrar, porque eu não vou, assim, essa eu falei da Nigéria. Na Nigéria, aquela situação que eu falei de morte e destruição. Na foto que eu estou vendo à direita, os irmãos estão vendo à direita, aquilo ali era um templo batista. Esse templo foi bombardeado 3 vezes. Destruíram, levantaram, destruíram, levantaram, destruíram de novo. Nós estávamos ali com pastores da área local. E ali foi naqueles momentos, né, quando você chega num lugar e as pessoas se emocionam simplesmente porque você está ali com elas. Simplesmente. Ali é um bairro hoje tomado por extremistas muçulmanos. E quando eu falo extremista, eu quero dizer, nem todo muçulmano é extremista. E a gente precisa entender isso. Né? A gente não precisa generalizar, porque também a generalização é horrível para todo mundo. O que acontece em muitos lugares hoje, por exemplo, no Paquistão, bombardearam uma igreja no Paquistão, ano passado, e o argumento usado foi o seguinte: nós estamos bombardeando os interesses ocidentais americanos. Porque associaram as igrejas cristãs no Paquistão aos drones, né, que são usados pelo governo americano, muitas vezes para também assassinar terroristas e tudo mais. Ele diz: enquanto o governo americano estiver jogando bomba aqui, nós vamos também atacar os seus interesses. E associaram a igreja ao seu interesse. Só que a igreja no Paquistão está ali há séculos. A igreja cristã não está associada a um interesse. Reducionismos levam a leituras deturpadas. Assim também, associar todo o islamismo ao extremismo nos leva a uma leitura deturpada e a mais conflitos. Então, extremistas ali tomaram conta daquele bairro. Fomos ali, estávamos cercados. E alguém me falou: você está vendo aquelas criancinhas ali, pastor? Aquelas criancinhas, eles pagam e alguém vem e joga uma bomba aqui. Mas o simples fato de que alguém de fora estava com eles os emocionou. Nós oramos naquele lugar. E veja a visão da igreja. Eles já levantaram a igreja 3 vezes ali. Já caiu 3 vezes. E sabe o que eles estão tentando agora? Eles disseram: sabe, em vez de levantar um templo aqui e continuar esse levanta e derruba, por que a gente não faz um hospital para essa comunidade aqui? E eu dei o maior incentivo a isso, porque talvez isso vá mudar o jogo. Isso vai mudar o jogo ali. E a igreja já está se reunindo em casas, em outros lugares. Então, talvez mais importante que um templo ali seja um hospital. E eles estão nesse processo. Mas ali é o que eu digo: morte, ressurreição, morte lá, ressurreição do lado de cá, ressurreição nessa ideia do hospital, ressurreição quando tem aquele pastor James Huye, um pastor evangélico, que diante também dos conflitos entrou no jogo do conflito. O jogo do conflito é o jogo da revanche. Você mata e nós também fazemos o mesmo. Nós nos vingamos. Ele passou a liderar uma milícia evangélica.
contra a milícia muçulmana, liderada por aquele imã do lado de cá, imã Ashafar. E eles queriam realmente destruir um ao outro. O pastor perdeu o braço, aquele braço direito ali dele é mecânico. O imã perdeu 2 membros da sua família, em conflitos, nessa área do norte da Nigéria, ali na região do estado de Kaduna, no centro para o norte. Um dia, a mãe do pastor adoeceu. O imã foi tocado para visitar a mãe do pastor. Aquela visita os reconciliou. E eles entenderam que Deus não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Resolveram, então, caminhar juntos para mostrar aos outros que era possível ser diferente e ter paz. Você conversa com o pastor Uye e pergunta: o que é que você mais deseja para a vida do imã Ashafar? Eu desejo que ele se converta e que conte Cristo como seu Salvador e Senhor. E o que é que você mais gostaria, irmã Ashafar? Eu gostaria que ele se tornasse muçulmano. Mas como é que vocês convivem? Assim. Mas nós aprendemos a ver a dignidade humana do outro, na linguagem cristã, a imagem de Deus no ser humano. Primeiro, antes das diferenças. Antes das diferenças. Eles vão para lugares onde as pessoas estão se matando. Entram em vilas, estão divididas, muçulmanos de um lado, cristãos do outro. Contam a história deles. Vão para outra vila e dizem: quando nós voltarmos, nós queremos ver essa feira aqui integrada. E o método deles está semeando paz em vários países na África e ao redor do mundo. Já ganharam prêmios, tem um documentário mostrando esse trabalho. Para mim, isso é ressurreição. É ir além, né? É virar o jogo, é virar a mesa. E nós somos chamados a fazer isso. Eu sei que eu vou passar do tempo, vou mostrar uma imagem a mais só, para a gente poder falar de uma outra realidade que eu creio que é também digna de ser conhecida, de Mianmar. Se a irmã puder passar à frente. Aí, pronto, pode ser isso aí. Pode voltar para a imagem anterior, por favor, irmã? Eu estive nesse campo de refugiados. Isso é um campo de refugiados. 150 mil pessoas vivem dentro do campo de refugiados. Ali tem uma igreja dentro do campo de refugiados. Aquela igreja também, naquela igreja ali, funciona uma escola, tipo uma faculdade bíblica. 300 alunos, pastor. Tudo refugiado. Que estão ali, são jovens. A cada jovem daquela ali, do lado de cá, tem uma história complicada, difícil. E aquela menina, eu estava do outro lado da mesa, eu tirei aquela foto. Nós estávamos conversando, ela tinha acabado de chegar no campo de refugiados, fugindo do ataque militar do país de Mianmar à sua vila. No caminho ela perdeu os pais. O pai tomou um tiro nas costas. A mãe, no meio do mato, teve uma doença e não resistiu, faleceu. Ela chegou só com a avó. Aquele olhar dela, olha a tristeza daquele olhar. Essa menina, 13 anos, aparentando uns 11 na época, chega com aquele olhar triste. É acolhida, porque o processo de alguém que sai do seu lugar até ganhar o status de refugiado demora anos. Quem acolhe aqueles que chegam em situação como ela, nesse caso aqui, são outros refugiados. Muitos dos quais, irmãos nossos, irmãs batistas, há uma presença batista enorme naquele campo de refugiados. Para dividir o que tem, racionado, eles botam dentro de casa, dividem o que tem, dão roupa, dividem tudo. E essa menina hoje está com 16 anos e me disseram que eu não reconheceria a ela, porque hoje ela está como as de cá. Todas elas, todos aqueles jovens têm histórias difíceis, histórias de morte e ressurreição, histórias de dor e de esperança. A dor não tem a última palavra. Um dos pastores que está ali, eu gostaria de ver a outra foto, são pessoas que poderiam estar hoje vivendo no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, como refugiados pelo tempo que tem ali, 20 anos, vivendo numa realidade como essa. Estão ali porque entendem que tem que estar com o seu povo. Estão ali para interpretar a dor e o sofrimento e dizer: essa não é a palavra final. Mesmo tendo vivido 20 anos dentro de um campo de refugiados. E esse campo que eu mostrei ali, esse é um dos melhores que tem. Aqui do lado de cá, aquele homem carregando um saco ali é um pastor batista. Com doutorado, fazendo doutorado, pastor. Inteligentíssimo. Visão extraordinária do reino. Olha o que ele está fazendo ali, ó. Carregando um saco de arroz. Arrisca a vida dele, cruza a fronteira, às vezes ilegalmente, para poder ajudar a gente que está tomando tiro no meio do mato.
Sabe o que ele me disse? Ele disse, para nós, trabalhar pela paz e pela justiça não é uma opção. É o Evangelho. É a única maneira, é a vida para a gente. E ele, como aqueles outros que estão lá, são líderes de um trabalho extraordinário no mundo. E esses daí, mais do que ninguém, entendem o que é sermos parte de uma família que está espalhada ao redor do mundo. São esses os que mais entendem quando eu digo nós estamos aqui trazendo um abraço, a solidariedade, a oração dos batistas ao redor do mundo. Todos nós fomos plantados numa realidade. Infelizmente eu não tenho tempo para mostrar outras coisas. A nossa realidade é dura. Cada realidade é dura. Eu não desprezo o sofrimento de ninguém, nenhum tipo. Todos nós sofremos. Todos nós experimentamos realidades duras. Duas coisas. Somos chamados a responder à nossa realidade, com os dons e com os talentos que temos. Somos chamados a nos preparar para virar a mesa, para usar a criatividade, para usar tudo que nós temos, para superar essa realidade. Mas a outra coisa é, nesse transcender a realidade, nós somos chamados a não sermos confinados à nossa própria dor. Ao partilharmos das dores que estão também sendo afetando vidas em outros lugares, aprendermos com as respostas que estão sendo oferecidas em outros lugares, participarmos do sofrimento de Cristo, mas também participarmos da sua ressurreição. O que nós temos a oportunidade de fazer é ouvir essas histórias, é pegar essas informações e ajudá-los naquilo que eles não puderam. Na visita àquele campo de refugiados, eu saí dali diretamente para a sede da ONU, em Bangkok, para falar com o escritório de direitos humanos da ONU. E eles ficaram abismados. Como que vocês têm essa informação? Digo, nós temos essa informação porque a igreja está presente lá. A igreja está presente ali. E a nossa informação é tida como com credibilidade. Por quê? Porque é uma informação que procede do chão, de onde as coisas estão acontecendo. Então, não vejo importância necessariamente na minha ida àqueles lugares, mas vejo muita importância na oportunidade de pegar aquela voz de um refugiado, trazer para a mesa do poder e dizer e denunciar, isso está acontecendo, isso exige respostas. Você tem poder para mexer e para alterar essa realidade. E algumas coisas estão mudando nesse país. Muitas coisas, eu estive em Mianmar recentemente, muitas coisas estão mudando ali para melhor. A situação ainda está complicada. Os cristãos continuam atuando de uma maneira muito criativa, muito transformadora naquela realidade. Eu encerro com a história daquele outro pastor que estava ali na outra foto, que eu apareço com ele, o pastor Mau Mau, um diretor de um instituto teológico em Yangon. Ele está mandando seus alunos do seminário para uma região de grande conflito, onde o conflito se dá hoje majoritariamente entre budistas e muçulmanos. No estado de Rakhine, em Mianmar. É o maior conflito atual em Mianmar. Ninguém está conseguindo fazer nada ali. Eles estão, assim, irreconciliáveis. Pois esse pastor conseguiu acesso aos líderes budistas que estavam queimando mesquitas e agora está tendo acesso aos líderes muçulmanos que estavam também reagindo e matando budistas. Embora os muçulmanos, nesse caso, estão sendo mais vítimas. E ele disse assim, como nós podemos ajudar vocês? Nós temos algo aqui para vocês. E eles começaram a falar sobre trauma. Trauma é uma coisa que todo ser humano vive. Sobre a dor do trauma, sobre as marcas do trauma, sobre a superação do trauma. E ele disse, olha, monges cheios de ódio estão sentando ali e começando a entender o trauma, querendo agora superar o ciclo de violência no qual estão. Pequenos esforços feitos pela igreja, a partir de capacitações especiais, transformando realidades que aparentemente são intransformáveis e reconciliáveis. Esse é o poder da ressurreição. Mas para esse poder ser manifesto, nós temos também que imergir na dor e na morte que acontece ao redor da gente no nosso mundo. Que Deus abençoe. Perdão por passar um pouquinho do tempo, pastor. Vamos orar nesse instante. Gostaria que você pudesse curvar a sua cabeça.
Pai, obrigado pelo Raimundo, por esse ministério. Muito obrigado, porque o Senhor o levantou, o tirou do Brasil, levou para os Estados Unidos e o tem levado ao mundo. Ó Deus, nós queremos nesta manhã assumirmos pelo menos o compromisso de interceder pela vida dele. Pai, que o Senhor continue usando ele, para que o evangelho da justiça, da igualdade, da solidariedade, da salvação eterna, dos direitos humanos, possa alcançar os humanos de direito. Que ele seja extremamente abençoado pelo Senhor. Abençoe o Ministério da Aliança Batista Mundial, na divisão que ele coordena, assim como todas as outras. Que a gente possa ouvir ainda falar muito desse trabalho, para que as nações possam ser alcançadas pelo Evangelho integral, não de maneira parcial, para que não haja uma deformidade na missão, mas que ele continue como essa voz profética, declarando ao mundo que ainda existe uma esperança, e a esperança é Jesus, e é através da igreja. Nós te louvamos por aquilo que ouvimos. Mobiliza o nosso coração, mobiliza a tua igreja a uma direção aonde a gente deixa o entretenimento para vivermos diante do enfrentamento, em nome de Jesus, amém. Pastor, muito obrigado, glória a Deus por esse testemunho e trabalho, que você possa realmente cada vez mais se empenhar e ficar engajado na obra de Deus. Nós vamos ao som do piano, convidar a irmã Neide. Ela precisou sair, eu estava de costas, ela precisou sair. Eu não sei se nós temos um outro... Mauricinho, ele vai fazer um som ao piano, e enquanto o Mauricinho adora ao Senhor ao piano, eu queria convidar você a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Hoje nós estamos de maneira apreensiva diante da realidade do nosso alvo. Os irmãos viram o que está acontecendo no mundo, e nós precisamos alcançar o nosso alvo. Pequena parte do que os batistas brasileiros. Como eu fiquei feliz, pastor, de saber que a Aliança Batista Mundial, ela está aberta a todo tipo de batista. Como eu fiquei feliz. Eu tinha uma visão equivocada, achando que eram batistas que pensávamos como nós. Mas nós temos os batistas da Convenção Nacional, os batistas independentes no Brasil hoje, que formam pelo menos essa parceria. E eu fiquei muito feliz. Nós precisamos ampliar. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a igreja. Então os desafios estão no mundo, e nós estamos aqui como uma pequena parte da Convenção Batista Brasileira, diante desse desafio enorme, tentando alcançar o alvo de R$45 mil. Você tem hoje a oportunidade pela manhã, você tem hoje à noite, na grande celebração de Páscoa, de ouvir uma palavra, de ter a oportunidade de cultuar, mas também de se entregar a Deus como oferta. É o último domingo do mês, mas eu tenho certeza que você pode abençoar, você tem como ofertar, para que o nosso alvo seja ultrapassado. Eu creio nesse milagre hoje, amém? Parece meio distante, mas eu creio no milagre do Senhor, para que a gente possa alcançar o alvo. Então, enquanto o Maurício toca, você pode ofertar nesse instante. Vamos orar e vamos dar abertura à escola bíblica. Ninguém ainda sai, ok? Vamos fazer isso ao piano. Entregue a sua oferta, o seu dízimo, nesse instante, ao som do piano.
Enquanto os irmãos estão vindo, pode vir, não precisa parar de vir não. Hoje à noite nós vamos iniciar as inscrições para o retiro de casais da igreja. Nós reunimos os casais interessados, fizemos uma votação para escolher o local e de maneira democrática, os casais que se interessaram, acho que se não me engano 20 casais estavam naquela reunião. Nós esse ano vamos dar um salto e um esforço maior. Nós vamos aqui para um eco resort em Vassouras. E vai ser uma experiência tremenda no primeiro final de semana de novembro. Se você quer investir na sua família, quer investir na obra missionária, investir no seu casamento, comece a fazer as inscrições, que fica baratinho se você pagar por mês. Nós teremos um stand com a equipe do Ministério de Famílias, depois de reuniões de trabalho. Vai ser uma grande oportunidade. Se deixar acumular, pode ficar pesado. E ninguém desta igreja vai ficar de fora por uma questão financeira. Então, nós já estamos estudando alguns casais que nós já sabemos que vamos precisar ajudar e todos terão acesso. São 84 casais. Então, nós temos com isso algumas cortesias que serão presenteadas a casais com necessidade. Faremos almoço, faremos cantina, mas a questão financeira não vai inviabilizar a ida de ninguém. Amém, irmãos? Então, nós somos uma igreja com acesso e queremos ter acesso a todos os irmãos. Vamos ficar em pé nesse instante. E o pastor Raimundo vai estar na minha classe de missões como professor hoje, e os nossos alunos podem descer e vão ouvi-lo nesse instante. Pai, nós te louvamos, porque a morte e a ressurreição de Jesus, nesta manhã, foi ministrada de maneira tão evidente para a nossa vida. Que nós sejamos essa igreja que trabalha pela vida, como o Senhor trabalhou pela vida e trabalha pela vida. Muito obrigado pela presença do pastor Raimundo, que desafia cada um aqui a um ministério de relevância. Às vezes a gente se envolve com tanta coisa que a gente julga importante. Às vezes a gente desenvolve tantos ministérios. A gente se esforça para fazer tanta coisa que gera custo, cansaço, mas que não toca a realidade do povo que está lá fora. Nos ajude a concentrar os nossos esforços para aquilo que a gente faz seja relevante para um povo que carece do Evangelho integral de Jesus. Obrigado por essas ofertas, por esses dízimos. Obrigado pela visão missionária desta igreja, que ao longo dessas quase 9 décadas tem decidido investir aquilo que chega em campos longínquos, pertos, no Brasil, no Rio. E eu te suplico, junto do teu povo aqui neste momento, que um milagre hoje aconteça. Nós temos as nossas necessidades mensais que precisam ser supridas. Mas eu creio que quando a gente investe em missões, o Senhor investe na igreja. Não por barganha, mas porque a sementeira vai ficando vazia, porque vamos semeando e o Senhor vai trazendo as sementes. Então, Pai, traz um milagre para que o alvo proposto democraticamente por esta igreja, numa assembleia, seja ultrapassado hoje pela manhã, com essas entradas que já te louvamos, e pelas entradas do domingo à noite. Nos dê aqui uma grande oportunidade de evangelismo nessa celebração de Páscoa. Abençoe o Cantares, o Glaucia Leite, o Adorai Adonai, o Ministério Infantil, o Querigma, pastor Gesiel, toda a equipe que está envolvida nessa grande apresentação de Páscoa. Que eles sejam abençoados pelo Senhor. E nós tenhamos uma noite de adoração, de edificação, de evangelismo, tudo para a glória do teu nome. Abençoe a escola bíblica dominical, professores, secretários, alunos, que o teu poder continue agindo sobre o ministério de ensino tão relevante e importante para a nossa comunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa escola bíblica dominical, e eu vou descer por aqui para chegar na sala com o pastor Raimundo, que vai ministrar a minha classe de missões. Os outros alunos, cada um com o seu professor.